Fala traders, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, muito prazer. Se você não me conhece, está começando agora mais um fechamento de mercado nessa sexta-feira de Black Friday, né? Sexta-feira, dia 26 de novembro. Então caímos bem forte aí, o Black Friday veio com outra conotação, né? Caímos muito forte no nosso índice Bovespa, 3,3%, uma queda aí brutal, né? Já vamos aqui para o gráfico analisar. Deixa eu passar aqui para a tela para não me estender muito hoje. Então, subimos aí em 3 candles, né? 3 dias de alta consecutivos, dando um pouco de esperança aí para os compradores, né? Lembra que a gente tinha comentado? Sinais de reversão, né? Um primeiro sinal de reversão é consolidar um fundo bem consolidado, falhar no rompimento de um fundo anterior, que seria uma configuração um pouco melhor, tá? Essa daí seria dispensável, mas quando isso acontece é interessante. Quando acontece também divergência é interessante. Por exemplo, aqui no MACD temos uma divergência. Ó. Uma divergência tanto aqui no histograma e também nas linhas aqui, né? Na linha de sinal e as médias móveis. O IFR também está apresentando uma leve divergência. Tá? Só que aqui ainda não tem uma confirmação dessa divergência. Né? Uma confirmação aí seria o quê? Vou comprar aqui de cara no contra-tendência? Né? Não, eu prefiro esperar uma confirmação. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, tem uma linha aqui de tendência em cima e uma linha aqui de retorno embaixo, tá? Que segurou aqui os vendedores por um tempo, né? Eles acabaram fazendo realizações aí nesse fundo. Então, o nosso Ibovespa acabou fechando acima do fundo anterior, tá? Não perdeu ainda. Pode ser uma barra de ignição, como foi essas daqui atrás. Essa, ó, que nem na lateralidade, teve uma barra de ignição, um doji de correção da barra, que sequer retraiu 50% dela, ficou abaixo das médias esse doji, e aí no dia seguinte, né, os vendedores aqui abaixo da mínima do doji, paulada para baixo. Tá? Isso pode acontecer na segunda-feira. Segunda-feira deixar aqui um candle de dúvida, um doji, um candle muito fraco, e depois no próximo dia pancada para baixo, tá? Mas temos que estar atentos a todos os cenários, né? É uma região aqui importante. Olha o gráfico mensal. Olha lá, o gráfico mensal, ele estava até ontem, que a gente tinha comentado, deixando um doji aí, né? E estava branco, inclusive. O gráfico mensal está acima do topo anterior, aqui, ó. Acima do topo anterior, faltando 2 pregões aí para encerrar, tá? O mês. E aí ele vai fechar abaixo desse topo aqui, ó, se tiver com essa característica, tá? E os 2 pregões aí confirmarem aqui abaixo. Bom, no gráfico mensal ainda tá feio o cenário, tá? Tá? A média de 20 tá ascendente ainda, mas tá muito feio, tá? A gente vem de vários meses consecutivos aí de queda. E no gráfico diário aqui a gente precisava ver uma barra um pouco mais forte na segunda-feira. Tá, uma barra aqui indicando que isso daqui é um canal de deriva em que os vendedores jogaram o mercado para baixo, só que aí estão empurrando o mercado para baixo, mas não tem tanta força, né? E quando é um canal de deriva, pode ser o último movimento de baixa, que aí o mercado pode fazer isso daqui e isso daqui, tá? E romper isso daqui finalmente para cima. Só que por enquanto não tem esse sinal. O mais claro é o quê? É ele buscar mais queda aqui, tá? Do jeito que tá aqui, é buscar mais quedas, certo? Não tem como a gente correr e falar, não, amenizar a situação. Não. O ponto aqui é o seguinte, a gente deixou aqui essa resistência e esse suporte. E o mercado tá veio, né, até a metade da resistência, ou do range, ó. Pegando agora o range horizontal do preço. Marcou o que? Agora é isso do Ibovespa, tá? Que não tem gaps, fica até mais fácil daí da gente analisar. Ó. 50% é uma região aqui da consolidação. Foi essa região que segurou o mercado, né? Um pouquinho a mais, inclusive, mas vamos pegar aqui 50% do range. E perdeu, tá perdendo, né? Por enquanto não perdeu esses fundos. Mas se perde, próximo ponto é ele buscar 50% do range de baixo. É mais ou menos essas regiões aqui, ó. Certo? 99 mil, olha lá. Quase 100 mil redondo.
Beleza? Então é isso. O estudo do Ibovespa é esse. Só que eu costumo falar o quê? Que eu tenho uma forma de operar mais reativa. Eu não tento prever o futuro, tá? Porque de todas as vezes que eu tentar prever o futuro, isso envolve várias coisas discricionárias no meio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que eu estava observando, inclusive, aqui no gráfico de 5 minutos. Ó. Por exemplo, se eu tentar prever que a linha de tendência... Vamos supor aqui, ó. Aqui a gente já tinha formado um fundo, tá? E aí o gráfico passou a corrigir aqui, ó. Certo? Passou a corrigir e tal. E aí, digamos que eu queira pegar um movimento de venda ou de compra aqui, tá? E aí o mercado faz isso, ó. Uma barrinha de compra aqui, ó. E aí eu falo, opa, chegou na linha de tendência. E eu vou traçar minha linha de tendência assim. E aí o mercado faz o quê? Sobe, me dá esperança. E eu estou tentando prever que o mercado vai respeitar essa linha que eu tracei num cenário, né, que não tem tanta força compradora, não tem tanto volume. E aí faz essa barra aqui, a barra 89 aqui. E aí eu falo, nossa, eu vou, né, eu tenho que reajustar minha linha caso ele perder aí. Aí ele perdeu, ó. E aí minha cabeça faz o quê? Pode virar para venda. Porque eu vou imaginar que perdeu a linha de tendência. E quando perde a linha de tendência, o que acontece? Eu posso executar a força da linha de tendência, por exemplo, tá? Eu vou pegar um movimento daqui até aqui. Movimento daqui até aqui. Média. E aí perdeu, falo, eu quero pegar um movimento até aqui. E o mercado não vai. Olha lá, não foi. E aí eu fico aqui enroscado num trade, porque eu estou vendido no fundo de uma consolidação, que se transformou em consolidação aqui. Só que essa linha de tendência, ela pode estar errada, ela só existe na minha cabeça, né? Por ter formado um fundo aqui, eu acreditei que a linha de tendência fosse assim. Só que olha só como eu posso traçar uma linha de tendência diferente. Pegando aqui, essa média de toques da barra 39,40, com essa consolidação da barra 49 a barra 61, e eu traço uma linha de tendência mais ou menos assim, ó. Agora eu vou apagar essa linha e vocês vão ver que faz sentido. Tá vendo? Então eu não posso ficar preso somente numa análise discricionária para tentar prever o que o preço vai fazer. O que ele está fazendo aqui de fato? Ele está corrigindo? Tá. Só que olha só, eu tenho uma correção em canalzinho de baixo, ou uma espécie de wedge, como você quiser chamar. E abaixo dessa linha aqui, eu não posso pensar em vendas. Agora, você fala, a linha aqui também é discricionária, também é subjetiva. Sim, só que olha a média móvel. O que eu estou fazendo abaixo da média móvel? O que eu estava fazendo aqui comprando abaixo da média móvel? Eu tenho duas regiões. Eu tenho a linha de tendência e eu tenho a média móvel, para me dar uma sustentação maior e uma objetividade maior aqui na análise. Entenderam? Então, e eu tenho as barras, né? Aqui eu tenho as barras, informando que procure vendas abaixo da média móvel e dos topos descendentes, que eu estou formando topos descendentes. Eu não estou tentando prever que o mercado vai fazer um movimento aqui, daqui até aqui, igual eu tinha falado para vocês, a força da linha de tendência. Aqui de novo, ó, na barra 87. Porque isso não se configurou ainda. Eu estou tentando acertar um fundo. Não é assim que a gente deve operar. A gente deve operar da forma mais reativa possível ao que o mercado está fazendo, interpretando o que ele está fazendo de verdade, objetivamente, olhando o que? O desenho. Peraí, vou pegar a ferramenta de desenho aqui. Aqui. Olhando o quê? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Movimento de baixa. Errei de novo aqui, ó. Movimento de baixa. Correção. Movimento de baixa. Tenho força para subir na média? Tentei aqui, não consegui. Para ver os superiores. Tá? Barra 82 poderia ser uma venda?
Até poderia, tá? Já estou fabricando topos e fundos descendentes e falhei em romper esse topo aqui. Então seria uma espécie de topinho duplo aqui, tá? Uma barra pequena, tá? Coloca um stop aqui acima, tem um stop interessante, com uma probabilidade boa de buscar mais uma perna de baixa. Correção. Movimento de baixa, correção. Opa, os vendedores aceleraram, não estão conseguindo mais injetar o preço até a média de 20 períodos aqui. Não conseguiram fazer isso, né? Aceleraram. Só que aí, né, encontro que esse topo que foi rompido aqui atrás com vontade, ó. Olha essa barra aqui. Veio fazer o teste por cima, rompimento seguido por uma correção e aí rompimento novamente, né? E aqui inclusive foi uma lateralidade, tá? E esse teste foi aqui por cima, no último topo da lateralidade. Lateralidade, como que a gente mede mesmo? Essa região, daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Aqui para cima. Cumpriu o alvo? Cumpriu. E agora que cumpriu o alvo, os vendedores passam a entregar aí um movimento, a vender novamente, né? Dentro da perna de baixa. Se você pegar um fibo traçado aqui até aqui, ó, o mercado ele corrigiu cerca da metade, mais ou menos. Mas o mais importante é o quê? Ele veio até uma região, mais importante do que o fibo, tá? Ele veio até uma região que antes foi suporte para o mercado. Aqui atrás, ó, 1, 2, 3. Custou para perder, depois perdeu, tá? E agora se transforma numa região de resistência. Beleza? Princípios básicos. E aí, aqui, ainda eu não posso procurar por compras, tá? Apesar de que poderia aqui segurar a movimentação no fundo desse range, sim. Só que ainda não estou demonstrando força compradora. No mínimo eu teria que deixar o quê? Uma barra de sinal, uma barra um pouco mais forte. E aí aqui sim, né? Aqui depois que eu testei por 2 vezes e deixei o que? Principalmente, deixei um fundo mais alto, ó, do que o fundo anterior, eu começo a ver sinais de que os vendedores estão perdendo a força. Aí sim, eu tenho a linha de tendência, eu tenho a média móvel, mas as duas foram violadas. Olha como entra consenso do mercado, pelo menos para pegar um scalp até o swing anterior, swing ou topo anterior, tá? Swing que fala de um movimento aqui maior, tá? Esse movimento aqui é o modo do Al Brooks chamar, que eu fico lendo o livro do Al, aí eu fico com esses termos na mente, mas eu gosto de, eu vou simplificar para vocês até o topo anterior, tá? Até o topo anterior. E aí eu tenho o que também? Rompimento da linha de tendência, rompimento aqui dessa região, tá? Até testou por cima dentro dos pavios mesmo, porque aqui eu fico fabricando, né? O mercado fica fabricando topos e fundos descendentes, ó, dentro das barras mesmo. Olha lá. Dentro das barras. Aqui eu não sei se ele, eu acho que ele perdeu, topo mais baixo, aqui, e aí perdeu, ó. Olha lá, dentro das barras, tá vendo? Um ciclozinho de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, todo aquele ciclo dentro das barrinhas, tá? Existem as fractaizinhos. Vocês entenderam que aqui, nessa subjetividade toda, eu tenho que encontrar um jeito de ser mais objetivo, o mais objetivo possível. E aí eu vou usar linhas de tendência, sim, só que eu vou usar médias móveis, eu vou usar princípio básico de fundo, topo, fundos mais altos, topos mais baixos. O que eu estou fazendo em relação ao mercado, aos fechamentos, né? Então essa parte do gráfico, que essa movimentação aqui, é o que mais toma dinheiro do pessoal, tá? O que mais toma dinheiro. O que o pessoal faz? Traça uma linha de tendência, como ensinam por aí. Traça uma linha de tendência, né? Tirando essa análise aqui, ó, imaginando que o preço estava assim, tá? Aí fala assim, 2 barras, né, de dificuldade, pavio, martelo, que seja, compra aqui, e o stop tá aqui. E aí, o mercado vem,
Estopou. Pior, o cara não estopa com a quantidade que ele está comprando. Ele dobra o stop e inverte a mão. Inverte a mão. O que acontece? O mercado vai lá, ele coloca o stop aqui. Aí ele coloca um stop dobrado de novo e compra. Se ele tiver sorte, ele recupera aqui. Senão ele sai num prejuízo ainda dos dois stops que tomaram aqui, ó, nessa confusãozinha aqui, ó. É o que mais toma dinheiro das pessoas, tá? Primeiro, e mais importante, né? Se atenha ao que o mercado está fazendo em relação ao preço. E aí as suas análises, elas vêm, só que entenda que isso existe na sua cabeça e os traders podem estar enxergando outras coisas, né? Tenha sempre uma visão ampla de que será que o que eu estou enxergando faz sentido com o que o mercado está executando agora, né? Como tá as médias móveis? Como que tá o dia? O dia é uma forte tendência de baixa, né? E aqui, fiz um pivô de alta, ó, por exemplo, tá? Fiz um pivô de alta. Eu quero pegar um movimento forte. Primeiro que pivô assim abaixo da média, ainda com o volume dessa forma, ele já está te entregando que possivelmente ele pode falhar, tá? Existe uma possibilidade maior dele falhar. Então, se ele vai dar certo ou não, pode ser de 30% a 40%. Se ele vai falhar, a porcentagem é maior, porque as retrações ainda na média móvel de 20 períodos estão sendo vendidas. Não fique com medo de ficar de fora. Se o mercado se for para te dar um trade, ele vai formar um fundo mais alto, porque dificilmente o mercado vai fazer aquela movimentação aqui, ó, num dia como hoje, tá? Assim. Sei que saía alguma notícia, sei lá, que a variante é mentira, não sei, mas não é mentira porque saiu um monte de gente lá. Enfim, né? Teve fatos concretos que confirmou essa variante. Mas vamos lá. Ele vai te dar um sinal um pouco mais claro. Consolidar, por exemplo, um fundo. Olha lá, consolidou um fundo na barra 56, barra de ignição, né? Mas aí você não vai comprar uma barra de ignição num dia como hoje, tá? Espere uma confirmação, tá? Por exemplo, pullback no topo anterior, ó, nesse topo aqui, ó. Olha lá, o pullback no topo anterior. A barra 64 seria uma barra até interessante, tá? Só que tem bastante sobreposição, tá? Tem pontos interessantes, mas tem também os pontos negativos dela. Ela poderia estar o quê? No meio de um canal de alta, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui. No meio de um canal de alta. E aí, os vendedores perdendo a mínima, buscam o fundo do canal novamente, certo? A barra 65, ela deixa uma sombra superior e a barra 66 rompe. Dentro da barra 65 existe um movimento de pré-rompimento. Como que é um movimento de pré-rompimento? Eu bato na resistência, que seria a barra 63, sinto, só que eu não tenho força para jogar a mesma quantidade que eu joguei da última vez. E aí eu rompo aqui esse topo. Eu faço um pivôzinho escondido aqui dentro, tá? Poderia ser um doji também e eu faço um rompimento aqui. E aí, depois que eu rompi, a gente busca proporções da barra 64. Na verdade, seria já essas proporções anteriores de contexto, mas para quem se posicionou, por exemplo, na barra 64, na barra 66, um stop um pouco mais curto para valer a pena o risco seria o stop da própria barra, tá? A barra 66, ó, aqui. É um stop curto, porque o alvo poderia ser curto, tá? A projeção seria somente isso daqui, ó. Ela bateu no 61.8. E para quem entrou aqui, por exemplo, ó, um stop um pouco maior. Pera aí, deixa eu arrumar isso daqui. Stop um pouco maior aqui, ó. Essa movimentação, por exemplo, ele só deu o primeiro alvo, tá? Que seria no 618. Beleza? Aqui eu não sei se ele veio até os fundos daquela consolidação que a gente havia comentado e sentiu essas regiões aqui atrás da barra 16, a barra 32.
certo? Então estou focando aqui bastante agora no período da tarde e nessa questão de vocês observarem linhas, observarem algumas coisas que podem estar atrapalhando no seu desenvolvimento como trader, porque isso é muito importante, tá? Sofri muito com isso no começo, por isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, quando eu passei a deixar mais objetiva a forma que eu estava enxergando o gráfico e se ater ao que realmente ele estava fazendo, aí eu passei a ter resultados melhores, beleza? Olha a barra 80. A barra 80, ela foi uma barra depois de um movimento de alta, veio até a linha de tendência. A barra 76 já é uma barra, só que ainda está dentro de uma perna de baixa, né? Deixando sombras superiores. Aqui, a barra 80 sim foi uma armadilha. Por quê? Ponto negativo dela é que ela tem uma sombra superior, tá? E não tem tanto volume. Mas o volume eu levo menos em consideração. Às vezes o mercado pode subir sem volume. Pontos positivos. Se você traça uma linha assim, por exemplo, você entende que o mercado rompeu. Mas se você traça uma linha assim, você entende que o mercado não rompeu. E agora? O Doji 81 rompeu. Então poderia ser uma compra aí. Tá? Mas olha só a rejeição no rompimento. Não teve força para continuar. Não teve força para continuar. Tinha argumentos para essa compra? Sim. Tá, sim. Por quê? Porque temos aqui... Eu não fiz essa compra, tá? Tô só falando para vocês. Uma espécie de wedge, ó. O mercado puxou uma vez, puxou duas vezes. E na terceira foi fraca. E deixou um fundo duplo com a barra 76. Tá? E aqui é uma espécie de wedge. Podia ser até traçada assim nos fechamentos, né? Como o Brooks fala também para a gente traçar, às vezes quando não dá certo com as linhas. E rompeu. A barra 82 indica o quê? Falha de rompimento. Falha de rompimento. E aí o mercado passa a corrigir. Então, quando você vê isso aqui, está indicando o quê? Que o mercado ele chegou numa região importante. Bateu aqui nessa região que era suporte, virou resistência. E aqui não está conseguindo se manter acima dela, tá? Basicamente é o que? Esse suporte aqui, quando a gente conversa de suportes e resistências, esse suporte aqui, ó, quando ele rompeu em falso. São regiões, né? O mercado fez uma perna de baixo, tentou romper, virou resistência novamente, tá? O mercado não conseguiu ir acima de novo. Então aqui poderia ter tomado um stop. Tá? Poderia ter tomado um stop aqui abaixo da barra 79, por exemplo, né? Qual seria o stop mais técnico se você quer pegar um movimento maior? O stop mais técnico está aqui, por exemplo, né? Abaixo dessa barra, abaixo da barra 63, porque são barras fortes, barras de tendência, né? Aí vale a pena, de repente, comprar essa barra para cá? Se você tem uma expectativa de um movimento, por exemplo, aqui em cima, vale. Caso contrário, não. Será que tem volume para isso uma sexta-feira à tarde? Né? Então, às vezes não é um trade. Se você for pegar um trade de scalp até o topo anterior, daí tem que calcular. Né? Calcula o risco, por exemplo. Você vai pegar aqui. O ideal seria pegar até mesmo aqui, ó, entendendo o contexto. E abaixo da média ascendente, tá? Em uma terceira puxada já deixando dificuldade. Talvez aqui abaixo da 79, já com um fundo duplo, aqui ó, deixando com a barra 76 e a barra 79, talvez o rompimento da barra 79 daria um trade para cá, tá? E aí ao ver essa situação aqui, ó, você tem um stop até mais curto, né? Pensando num movimento até o topo, por exemplo, tá? São micro movimentos que às vezes nem vale a pena a gente estar participando. Agora vamos falar um pouco aqui dessa abertura do dia de hoje, tá? Foi meio ao contrário a análise de hoje, mas é interessante eu reforçar bastante essa parte aqui com vocês, porque isso daqui é o mais complexo da gente operar, tá? Movimentos mais limpos assim, ó, que é o que geralmente acontece na parte da manhã, são mais fáceis, tá? Quando a manhã é assim, normalmente a parte da tarde é assim. Quando a parte da manhã é assim, normalmente a parte da tarde é um pouco mais complexa. Exceto dias de tendência em que o mercado ele vai em tendência e fecha na mínima,
tá? Mas em algum ponto ele fica desse jeito aqui, ó, um pouco mais consolidado, tá? Que alguns time frames vão esticar e aí às vezes acontece de ficar um tempo assim, normal. Bom, abertura um pouco atípica no dia de hoje, né? Diferente aí dos outros dias, um movimento bem forte de gap de baixa. Quando que o mercado indica um retorno para a região no fechamento de gap? Quando os time frames maiores estão favoráveis a isso. Por exemplo, 60 minutos. A gente abriu aqui no fundo de uma grande lateralidade e não teve força para continuar, né? Não tem uma tendência. Então aqui pode haver tanto vendedores quanto compradores. Tá? Como o dia de hoje foi um dia um pouco mais diferente, né? Todas as bolsas estavam caindo e tudo mais. A gente tem que ficar um pouco atento aí aos sinais de compra, porque ele poderia tanto vir para cima aqui, como está numa lateralidade, e ele abriu bem aqui, vamos dizer, no terço inferior da lateralidade. A gente está rompendo topo e perdendo fundo, é um alargamento. Ele poderia ainda marcar uma mínima mais baixa e só na segunda subir, ou aqui não conseguir subir, já abrir em gap de baixa e projetar tudo isso daqui de novo para baixo, né? Então aqui fica uma charada para o mercado, porque não sabemos se ele vai ainda marcar uma mínima mais baixa ou vai começar a fazer um retorno, tá? O que temos um sinal mais claro é o que? O gap. Como ele veio de um movimento muito forte, esse gap aqui, ó, dentro dessa lateralidade, indica que a gente poderia ter mais tendência. A tendência, né, poderia, pela pressão de venda, seguir em queda. Seria mais provável do que procurar um retorno da movimentação, tá? Mas como trabalhamos com reação ao movimento em vez de tentar adivinhar o que ele vai fazer, vamos observar lá no gráfico de 5 minutos que não tivemos, né, uma formação aí que dê confiança para a gente comprar essa movimentação. Primeira barra é uma barra ampla, mas olha o pavio superior que ela tem, né? E sequer viemos até a máxima do dia. Eu ainda avisei o pessoal lá no Telegram. Se ele vier falhar aqui, dá uma venda interessante para buscar a abertura ou perto da média móvel mais curta, né? Que seria essa daqui. E aqui enrolou até a barra 11. Essa barra 11 é um pouco mais forte. A barra 12 é uma barra pequena, abaixo do range. Ó. Não consigo mais subir abaixo do range. E a barra 13 aciona, perdendo a mínima, tá? Alvo mínimo seria aqui. Mas possivelmente a gente poderia perder esse fundo aqui, ó, né? Aí aqui, né, a gente tem uma entrada de volatilidade depois que ele perdeu o fundo, amplas barras, né? Cada barra dessa daqui, se a gente for contabilizar, temos aí de mínima a máxima praticamente 600 pontos. E é melhor o que? A gente esperar, né? Já está esticado demais, esperar o movimento, uma barra um pouco menor, né? Esperar uma confirmação, um padrão, alguma coisa assim, para a gente pensar em fazer uma venda ou até mesmo uma compra se ele tivesse formado para a gente algum padrão, tá? Qual seria um padrão interessante para comprar? Romper esse topo aqui, por exemplo, essa perna da barra 20, a barra 24, ter feito o seguinte, ter rompido aqui, só que aí de cara ele ia encontrar aqui, né? Mas beleza. Ter testado por cima, talvez até mesmo sem vontade aqui, com a média virando, um gap de média móvel, alguma coisa assim, e aqui um retorno. Aí sim teria uma estrutura interessante para a gente pensar em comprar, para pegar um movimento proporcional a esse, ó, aqui para cima, né, no mínimo, e assim por diante, beleza? Não aconteceu. O que aconteceu? Uma venda. Por que uma venda? Porque aqui é um topo e aqui é um fundo. Temos uma grande alta e uma grande baixa, tá vendo? Dentro das barras, uma barra grande e um movimento forte de baixa, indicando que o mercado se equilibrou aqui nesse patamar. Então,
olha a lateralidade, né, dentro das barras e ele buscando o topo da lateralidade novamente. Então aqui se transforma numa lateralidade. A barra 25 é uma barra de queda, encontrando a média móvel descendente e no topo de uma lateralidade. Então a barra 25 é uma barra de sinal, tá? O stop, posso colocar acima da barra 24? Não, não é o ideal, tá? O stop tem que estar um pouco afastado, tem que estar aqui, de preferência aqui, ó. Né? Se tua pretensão é pegar um movimento maior, certo? Então com o stop aqui e aqui entrada no trade, você tem 570 pontos de stop, tá? Um stop também que poderia ser considerado até bacana seria aqui acima da barra 13 ou acima da barra 12, tá? 440 pontos. Eu coloquei inicialmente aqui acima da barra 12 porque minha pretensão era pegar um movimento aqui de 1000 pontos para baixo. Por que 1000 pontos? Porque era a projeção dessa movimentação aqui, ó. Dessa barra 1 para baixo, tá? A partir do momento que ele perdeu a barra 1, temos o alvo aqui no 100%, tá? Passou um pouquinho, mas era esse alvo, tá? Outra forma de projetar é projetar o movimento de baixo. Esse movimento aqui, ó. Rompeu esse fundo, a gente projeta esse primeiro movimento, tá? Existe um consenso de como traçar isso daí? Não, tá? Mas existem algumas confluências. Por exemplo, se eu traçar esse movimento aqui, ó, pera aí. Ó, se eu traçar esse movimento aqui, ó, o 100% ele foi bem assertivo, né? Inclusive marcou a mínima do dia. Como ele rompeu essa lateralidade, se eu traçar o fibo dentro da lateralidade, ó, eu tenho um range aqui que poderia servir de suporte do 100% dessa lateralidade até o 100% do movimento projetado da perna de baixo, certo? Por ser mais conservador, eu peguei um alvo um pouco mais curto, que seria esse alvo aqui, esse primeiro 100% aqui, ó. Beleza? Mas percebam que aqui, né, o mercado acelerou para buscar esse alvo, chegou no alvo, deixou um pico de volume e a partir daqui reverteu, tá? Aqui inclusive tinha umas divergências, né, de indicadores em relação a esses fundos aqui, indicando que possivelmente ele ia consolidar ou até mesmo buscar um ponto de reversão, uma correção um pouco maior da movimentação da barra 40 até a máxima do dia, tá? Que acabou buscando aqui 50% de correção, tá? Que foi esse ponto aqui. Então aqui temos essas situações aqui, né, que eu comentei com vocês, que seria uma venda um pouco melhor aqui, né? Que a gente tem o afastamento, né, da média móvel com a de 20 com a de 9 períodos. Ele indica que foi um movimento muito forte, movimento direcional. E quando ele se aproxima também, outro detalhe aqui interessante para comentar. Quando aproxima, indica que o mercado está preparado, vamos dizer, para um próximo movimento. Poderia ser um movimento assim. Não foi. Tá? Não rompeu o topo, não teve força para fazer esse rompimento aqui anterior, tá? De topo. E aí veio para baixo, né? E aí tem aqueles alvos que a gente comentou, beleza? Então aqui, né? Marcando mínimas mais altas, né? Aqui a gente já passa a começar a entender como um movimento possível de compra. É aquela situação que a gente comentou, ó. As médias estão próximas, né? Aqui. Não teve força. Fundo mais alto. Aí um pivôzinho, aí o mercado rompeu. Aí os compradores entendem que existe uma possibilidade de eu ganhar dinheiro aqui. Eu comprando aqui nesse ponto, que aí o mercado pode corrigir. Aonde que está o meu stop? Eles começam a calcular aqui, por exemplo. Entrei aqui. Onde está meu alvo? Pô, o mercado pode buscar aqui no mínimo esse topo anterior, por exemplo, né? Ou pelo menos esses fundos aqui, ó. E aí eu vou comprar, que aqui eu posso ganhar dinheiro. Aqui eu tenho um risco e um retorno. É um stop ali interessante para mim poder me posicionar. Então tem tudo isso, tá? A ser calculado na hora que você estiver operando. Por isso que tem que
tá o mais consciente possível. Tomou um stop? Espera um pouco, aguarda. Uma barra, 2 barras, deixa para pensar em inverter na hora que você souber que você está operando. Por exemplo, você está operando contra a tendência, está buscando uma operação de risco, bastante risco. Por exemplo, essa operação aqui, ó, tá? Por estar entrando aí num sinal que você está enxergando, né? Alguma coisa assim. E aí, você vê o teu stop sendo acionado com bastante força aqui para baixo. Você estando a favor da tendência, se for inverter a mão, faça isso de forma consciente a favor de uma tendência, porque você já está sabendo que está errado. Eu não sou muito a favor de inverter a mão, tá? Isso daí é para quando você está muito consciente, não está fazendo isso de forma impulsiva, de forma emocional. Isso geralmente dá muito errado. Na maioria das vezes dá mais errado do que certo, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu vou finalizar aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico semanal, como que a gente fechou. Tá chegando perto da média móvel aqui de 200 períodos, não é tocada faz muito tempo, tá? Quando tocamos aqui, né, depois da pandemia, que serviu de resistência por um tempo, rompeu, tá? Pode servir de suporte por um tempo. Temos essa região de gap, tá? Que vai ser uma confluência com esse ponto. É uma região, né? Então é isso. Deixa eu encerrar aqui com vocês. Espero que essa análise aí tenha te ajudado em alguma coisa, tá? Aproveite aí para anotar os conceitos, para estudar, compartilhar, deixar o like. Verdade, né? Hoje eu não falei para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar um like no vídeo. Desejo a todos um ótimo final de semana, bons estudos e um grande abraço.